dia a todos. Então, para nós entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais, eu quero convidá-los a me acompanhar nessa singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos todas as bênçãos recebidas, a bênção da vida, a bênção da família, dos amigos, a bênção das adversidades que nos impelem, que nos fazem progredir. E, de posse desse sentimento de gratidão, nós pedimos humildemente, reconhecendo as nossas imperfeições ainda múltiplas, que esse nosso encontro seja produtivo e que os conceitos que aqui forem expostos possam contribuir um pouco mais para a nossa autoiluminação. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar sobre esse capítulo 1, não vim destruir o reino, as 3 revelações, e se vocês se concordarem, eu vou fazer um comentário também sobre uma personagem cativante do Natal, mas só se vocês se concordarem, principalmente essas meninas aqui da frente. Bem, as 3 revelações, todos sabemos: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés veio nos trazer, o ensinamento principal do Deus único, e não à toa os 10 mandamentos que foram recebidos no Monte Sinai por um fenômeno de escrita direta. Então, os benfeitores espirituais, através da mediunidade de Moisés, escreveram nas famosas tábuas da lei, que foram perdidas, que se encontram perdidas, mas o mais importante são os conceitos nelas impressos. E lá se encontram os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles serviram de base para toda a legislação de todos os países ao longo da história, a começar pelo próprio Império Romano. Muito bem, e lá nos 10 mandamentos nós vamos encontrar, resumidamente, que nós não devemos, nós temos 4 mandamentos a cumprir perante Deus, 5 perante nós mesmos e 1 que é para alguém que é menos do que Deus, mas é mais do que o próximo. Quando eu digo perante nós mesmos, é porque nós precisamos manifestar perante o próximo. Então, os 10 mandamentos perante Deus: não devemos cultuar outros deuses, não devemos esculpir imagens, nem do que haja supostamente no céu ou supostamente no mar. Não devemos pronunciar em vão o nome de Deus. E devemos santificar o dia do sábado. Santificar o dia do sábado foi um conceito importante, porque naquele regime de escravidão permanente que havia naqueles tempos, as pessoas se esqueciam de olhar para dentro de si, de orar a Deus, de ter um dia de reflexão, ter um dia de voltar os olhos para si próprio. Então, por isso que foi instituído o dia de sábado. Lembrai-vos de santificar
o dia de sábado. Mas poderia ser domingo, poderia ser segunda-feira. O dia em si não, pouco importa, mas a cada 6 dias, era de descanso. O mandamento que nós devemos nos dedicar àqueles a quem é menos do que Deus, mas é mais que o próximo, é honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E os 5 mandamentos seguintes são mandamentos que devemos cumprir com o próximo e conosco mesmos. Não matareis, não roubareis, não cometereis adultério. Então, são imperfeições decorrentes de nossos atos. Não prestareis falso testemunho, imperfeições decorrentes daquilo que falamos. E não cobiçarás nada do próximo, são imperfeições decorrentes dos nossos pensamentos. Então, atos, palavras e pensamentos. E se nós seguirmos isso, nós estamos no caminho correto. Mais tarde veio Jesus e resumiu os 10 mandamentos em 2 ou 3 mandamentos. O que você diz? São 3. Lamento decepcionados, mas são 3. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si. Então, o terceiro soma com o segundo, mas tem o terceiro. Mas nós não vamos brigar. Nós temos juízes aqui presentes, eu não vou arrumar problema. Mas nós temos que nos esforçar para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus veio nos trazer, sobretudo, o ensinamento do perdão. Até Jesus, perdão era conversa fiada, vamos dizer assim. E Jesus ainda veio trazer um ensinamento maior ainda, que é amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. O que não significa que nós vamos conviver com aqueles que nos são opositores, mas nós podemos orar por eles, nós podemos desejar o bem deles, nós podemos ficarmos contentes, satisfeitos com conquistas obtidas pelos nossos opositores, e nós também podemos deixar uma porta aberta a reconciliação. Então, vejam só a importância de Jesus. Mais tarde veio Moisés, veio o Espiritismo, 18 séculos depois. E lá na doutrina espírita, nós vamos encontrar uma mensagem belíssima no capítulo 6 do Cristo Consolador. E lá no finalzinho, vocês vão se lembrar, no finalzinho da primeira mensagem das instruções dos Espíritos, é o item 5 do capítulo 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Olha só, todas as verdades se encontram no cristianismo. E todos nos recordamos daquele ensinamento: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós estamos lá nos esforçando para passar no concurso vestibular, nós não estamos conquistando conhecimentos lá no cursinho, estamos adquirindo conhecimento, e ainda que muitas vezes são verdades transitórias,
mas nós estamos acumulando verdades. E são aquelas verdades, de posse dessas verdades, de posse desses conhecimentos, é que nós somos capazes de prestarmos o concurso vestibular e obter o êxito. Quando nós obtemos o êxito e somos aprovados no vestibular, é a nossa libertação. É ou não é? Quando ficamos sabendo que fomos aprovados no vestibular. A mesma coisa se dá quando nós buscamos a verdade sobre nós mesmos, buscamos o nosso autoconhecimento, procuramos nos despojar das nossas imperfeições, nos esforçamos para adquirir as virtudes e nós nos libertamos das nossas imperfeições. Então vejam vocês que os ensinamentos do Mestre, não à toa, são considerados palavras de vida eterna, a ponto de o Emmanuel, num determinado momento, ele conta para o Chico que ele foi fazer um curso de evangelho em esferas mais elevadas aonde ele se encontrava. E quando ele foi fazer esse curso, tudo isso lá no plano espiritual, quando ele foi fazer esse curso, ele ficou surpreso que espíritos muito mais elevados do que ele estudavam o evangelho de Jesus. Quando ele volta para as esferas, para a esfera onde ele se encontrava, ele diz para o Chico que ele se reconhecia como um crocodilo de tantos grandes ensinamentos que ele obteve ao fazer esse curso em esferas superiores. Aí, o nosso querido Espírito da Verdade, então ele continua: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Todos os erros ao longo dos 20 séculos pós-Jesus que nós reconhecemos ao longo da história, é Jesus que é o responsável, ou nós homens que pervertemos os ensinamentos? Eis que de além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da iniquidade. Nós vamos encontrar nessa obra, Vivendo o Evangelho, nós vamos encontrar uma mensagem belíssima intitulada Consolador Prometido. Aí o Espírito André Luiz diz assim: Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão. Kardec exalta a caridade. Moisés age com rigidez. Jesus ensina com vontade. Kardec revela bom senso. Moisés disciplina. Jesus liberta. Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o Pai. Kardec dialoga com o Espírito de verdade. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino
de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Moisés, lei. Jesus, amor. Kardec, razão. Bem, nós vamos encontrar, como vocês se comportaram, então nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, né? Sobretudo pela proximidade da data. E nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Lucas um versículo que comoveu e continua comovendo multidões de pessoas ao longo da história. E esse versículo é o seguinte: isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Manjedoura, do latim mangiare, comer, né? Então é lugar onde se come. Comedouro, bebedouro, lugar onde se bebe. Manjedoura, lugar onde se come. Só que era um comedouro de animais. E o principal espírito que encarnou em nosso planeta e que governa o nosso planeta, e tomara que nós facilitemos o serviço dele e também ele governe os nossos corações, o principal espírito que nasceu nesse planeta, nasceu envolto em panos, em trapos, como nós dizíamos lá em São José do Pardo, numa manjedoura, num comedouro de animais. E isso servirá de sinal, ou seja, o principal espírito que encarnou em nosso planeta já começou dando a lição de humildade e encerrou a sua tarefa na cruz, e também se solidarizando com os criminosos, embora ele não tivesse cometido crime nenhum. Muito bem, mas nós gostaríamos de relatar a experiência notável de uma pessoa que 3 séculos após Jesus, nasceu no ano de 275, na cidade de Patara, na atual Turquia, e ele abandonou o corpo no ano de 350, na cidade de Mira, também atual Turquia. Refiro-me a Nicolau. Já ouviram falar de Nicolau? Quem é Nicolau? Papai Noel? Papai Noel é lá da Finlândia. O que tem a ver? Então, é isso que eu vou contar, não perca. Muito bem. Então, num determinado momento, ele era filho de uma família abastada e ele pediu para o pai uma viagem à Terra Santa. Viajar à Terra Santa naquela época era equivalente a ir para a Disney hoje, entendeu? E os pais financiaram a viagem, só que, logicamente, na época, não havia embarcação a motor, e era tudo no braço dos escravos, né? E num determinado momento, o que aconteceu? Houve um naufrágio do barco. Houve uma tempestade muito permanente, né? Uma tempestade que durou muitas horas, e o Nicolau, ele ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus que, se aquela tempestade, olha só, já começou a fazer negociação,
se aquela tempestade acalmasse e toda a tripulação fosse salva, que ele iria se dedicar ao Evangelho. E ele acabou a prece, a tempestade acalmou, aí ele voltou de acordo com a tradição, ele fez a viagem, foi até a Terra Santa, e depois, quando ele volta para a cidade dele, que ele já morava em Mira, então, quando ele volta, ele passa a se dedicar ao Evangelho, ele se torna um pregador, aí depois ele se torna bispo, arcebispo, e mais tarde, séculos depois, ele foi canonizado pela Igreja Católica. E o interessante da história dele é que, num determinado momento, ele fazia peregrinações pelas regiões mais afastadas da cidade e pela periferia da cidade, e ele encontrou uma família, e essa família, os pais tinham 3 filhas. Infelizmente, naquela época, as filhas, elas tinham 2 alternativas. O pai dava o dote, e essa filha, com 10 anos, 13, 14, às vezes um pouco mais, um pouco menos, essa filha era oferecida em casamento para outra pessoa, para um outro homem, só que tinha que dar o dote. Se não tinha o dote era uma moeda de ouro, né? Se não tinha o dote, então essa pessoa, as filhas eram entregues ao estalajadeiro, ou aquele que coordenava as estalagens lá da cidade, e a cidade dele era uma cidade marítima, e recebia a visita de muitos comerciantes, muitos marinheiros. Esses marinheiros, quando se hospedavam na cidade, eles ficavam nas tavernas, e as tavernas ofereciam comida, bebida e prostituta. Então, essas crianças de 12, 13, 14 anos, elas tinham essas 2 alternativas. Ou elas eram entregues pelo dote a um casamento estabelecido, ou elas eram entregues ao estalajadeiro. E, infelizmente, elas acabavam se prostituindo. E numa dessas andanças, o nosso querido Nicolau viu uma casa que tinha muitas dificuldades, e havia 3 meninas, com mais ou menos nessa idade, né, com diferença de 1, 2 anos entre uma e outra, né? Aí ele percebeu que havia 2 pares de meia para cada uma delas, né? E esses pares de meia ficavam numa lareira, porque as crianças, no inverno, as crianças usavam a meia ficava molhada, e quando levava para dentro, os pais torciam a meia e colocavam na lareira para secar, e a mesma meia ia ser reutilizada. Não é como hoje, né, que parece que nós temos centopeia, né, centenas de pés, né, que temos inumeráveis pares de meia e de calçado, né? Muito bem. Aí o nosso Nicolau viu aqueles pares de meia, foi lá e colocou, olha só, meia, né? Colocou uma moeda de ouro em cada par. E aquilo foi a salvação para aquela família, porque o pai, de posse daquele dote, ele pôde oferecer entre aspas, né, o casamento para cada uma das filhas. A história se espalhou pela cidade, sobretudo pela região periférica, e as famílias colocavam meias do lado de fora da casa, entendeu? E como o Nicolau era uma pessoa muito boa e tinha muita posse,
Então, ele foi salvando inúmeras crianças. Aí a história também se espalhou, não somente na localidade, como também para a Europa. E aí ele se tornou o santo protetor das crianças e o santo protetor dos marinheiros. Olha só que bacana. Ele é muito cultuado na igreja ortodoxa grega, na igreja ortodoxa russa. E quando essa história se espalhou para a Europa, lá na Europa também havia o culto ao deus Odin, que vocês já devem ter ouvido falar. E aí houve uma mistura de uma história do Odin com o nosso querido Nicolau. Porque o Odin, num determinado período do ano, que é equivalente à data de Natal, diz a lenda que ele saía entregando presentes para as crianças. Aí houve essa mistura. E mais tarde lá, quando houve a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, a sede era lá na Holanda, e nós tivemos aqui, nós tivemos a colonização holandesa, sobretudo em Pernambuco. E então havia a colonização holandesa em Pernambuco e também lá em Nova York, sobretudo no bairro de Manhattan. E aí eles começaram a usar o nome na Holanda Sinterklaas. Só que por que Klaus? Porque era Sinterklaas. Nicolau, Colau, então é uma corruptela, do nome, Então virou Nicolau, Colau, Clau e Klaas. Então na Holanda virou Sinterklaas, nos Estados Unidos virou Santa Claus. Virou Santa Claus. E aí depois, com a mistura do tema com Odin, então na Inglaterra havia Father Christmas. Father por causa do Odin e Christmas por causa de o mas é missa de Cristo. Por isso que virou a missa do galo, que é a missa na época do Natal. E aí então o nome foi para a França, que agora esqueci qual é o nome, e depois chegou em Portugal. Em Portugal é Pai Natal. Em Portugal é Pai Natal. Só que no Brasil, devido à influência da cultura francesa, porque lá é alguma coisa Noel, é Pai Noel, só que Joio. Como é que escreve? J-O-I-E-U-X. Então, aí o Joiô, a pronúncia é Joiô Noel. E aí como a influência francesa era muito grande, aí aqui no Brasil virou Papai Noel. Então, evidentemente que nós devemos estar atentos para que possamos fazer do Natal não somente uma entrega, uma troca de presentes, mas nos recordarmos desse versículo. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Porque o nosso querido Nicolau foi tocado no seu coração e se dedicou à prática da caridade, sobretudo salvando inúmeras vidas. Nós temos múltiplas imperfeições, mas nós também somos capazes de salvarmos as pessoas que cruzam o nosso caminho, ainda que seja através da colocação de sementes nessas interlocuções. Esse era o recado que eu gostaria de dar, e eu gostaria que vocês me acompanhassem para a nossa despedida nessa singela oração, quando nós vamos uma vez mais agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus, amigo de
todas as horas, de todas as horas. Agradecer aos benfeitores espirituais que agem com discrição, com amor, com inspiração permanente, para que nós possamos tomar as decisões corretas, fazermos as escolhas adequadas para a nossa caminhada evolutiva e pedir humildemente que a tua bondade infinita, Mestre, ilumine as nossas consciências, aqueça os nossos corações, a fim de nos tornarmos capazes de nos despojarmos dessas mesmas imperfeições e, em troca, cultivarmos as virtudes que devem se desenvolver como o cetro, a palavra do Espírito de verdade. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.